Olá, boa noite, seja bem-vindo ao ND, hoje fora dos estúdios da TVB Band Litoral, hoje no Hotel Sheraton, num evento do LID, um evento de empresários aqui na região. E a gente tem o nosso convidado de hoje, é Luiz Fernando Furlan, ex-ministro da Indústria e Comércio Exterior, empresário e chairman do LID, que é o grupo de líderes empresariais. Boa noite, Furlan, bem-vindo. Boa noite aos ouvintes e aos telespectadores. A gente está participando hoje de um evento de grande importância aqui para a nossa região, que é o LID. Como é que o senhor vê a entrada do LID em Santos? Bom, o LID é uma organização empresarial que foi fundada por João Dória há 15 anos. Eu participei também da fundação, mas ele foi o mentor e que hoje reúne mais de 1.700 presidentes de empresas no Brasil e no exterior. E essas pessoas pertencem a variadas atividades econômicas, não são só da indústria, ou do comércio, dos serviços ou de hospitais. Então, o LID ocupa um espaço que outras entidades não se aplicam, que é de juntar os diversos setores, inclusive as regiões. E tinha uma falha no nosso elenco, que era a representação no litoral paulista. Então, hoje foi o lançamento do LID em Santos, mais de 100 empresários, com a fala da deputada Joyce, né, e a minha, e acho que foi um lançamento primoroso, que excedeu as expectativas. A gente pode dizer que a região ela vislumbra um crescimento nesse sentido? A região de Santos, ela inicialmente estava muito voltada à questão de movimento de férias, né? Eu me lembro dos anos 60, 70, que aqui estava. E depois o Porto de Santos se desenvolveu enormemente nas duas margens e passou a ser uma cidade que ficou voltada para o porto, né? Eu acho que nesse momento de novos desafios, da inteligência artificial, né, da máquina com máquina, essas coisas que estão acontecendo, o 5G na comunicação, Santos, a parte do porto, que eu acredito que vai ser cada vez mais automatizado, com mais máquinas e menos gente, precisa também encontrar vocações que estão aqui latentes, seja na área de tecnologia, com um núcleo para startups. Aqui formam-se profissionais muito bons nas faculdades aqui de Santos. Mas eu sei de muita gente que vai trabalhar em São Paulo todos os dias. Por quê? Porque eles não encontram uma colocação aqui. E muitas vezes as colocações não vêm na grande empresa, vêm em pequenas empresas nascentes. Mas o senhor acha também que o pessoal da região é um pessoal qualificado? Bom, vocês têm melhor condição de avaliar a qualificação dos jovens que saem das universidades e das faculdades daqui, não é? Seja engenharia, medicina e outras profissões. Eu acredito que, na média, sejam pessoas qualificadas. E, muitas vezes, você aprende trabalhando, porque a universidade, em muitos casos, ela ensina como se estivesse no século passado. O currículo é o mesmo, só que os empregos do futuro, eles dependem de uma formação diferente. E, a parte disso, Santos tem uma vocação, e a região tem uma vocação para o turismo. Agora, deixar de ser um turismo de temporada, onde você tem 2, 3 meses do ano, e que tem um grande afluxo de pessoas, e depois o comércio, os empreendimentos de Santos, a hotelaria, tudo fica assim, meio... Não pode ser algo sazonal, né? Hoje tem exemplos no mundo inteiro de balneários, de regiões litorâneas que conseguiram se reestruturar para que tenha um período muito mais longo de turistas, né? Para isso tem que melhorar a logística, né? O acesso, os serviços, né? Eu conheço vários lugares que têm hotéis que vendem apartamentos também. Sim. Então, a pessoa ela pode ter um apartamento com o serviço de hotelaria.
Isso representa uma facilidade grande e um custo relativamente módico, e as pessoas são estimuladas a ir mais vezes. Agora, Furlan, o senhor tocou num ponto muito importante, que é a questão da logística. Hoje, Santos ainda vive, a região como um todo, a questão dos gargalos logísticos, e isso pode estar sendo um dos motivos que atrapalha o crescimento do Brasil e da região, principalmente quando a gente fala em porto. Eu acho que sim. Eu hoje, por exemplo, vim de São Paulo e o meu motorista resolveu vir pelo porto, que eu achei bom. Então, você vê a quantidade de carretas, e em determinado momento nós ficamos parados um bom tempo, porque estava passando um trem de granéis que voltava provavelmente para o Centro-Oeste. Então, mais e mais, se o Brasil investe em infraestrutura, com concessões, privatização, investimentos nacionais e estrangeiros, e o próprio Estado de São Paulo, hoje com o governador muito ativo, está lá na China buscando investimentos, nós vamos ter menos carretas nas estradas e vamos ter muito mais ferrovias. O contorno de São Paulo, que é um projeto antigo, porque hoje o trem passa dentro de São Paulo. Só que ele disputa espaço com os trilhos do metrô, do trem suburbano. O contorno de São Paulo, que ficou previsto já no Rodoanel, vai trazer uma fluidez de 24 horas para o porto e que certamente vai eliminar uma situação que acho que constrange os moradores até, de ter um grande número de caminhões ali esperando, pessoas que estão na fila, que têm uma qualidade de vida também baixa, porque ficam ao relento. Eu sei que tem problemas também outros de ordem social ali, né? Então, aplicar na infraestrutura muda o panorama da região e vai despertar negócios que hoje são latentes. Ok, no próximo bloco a gente continua a falar sobre a nossa região e principalmente sobre o sistema da indústria, o cenário da indústria no país. Nós voltamos já. O ND está de volta e o nosso assunto de hoje é a região, o empresariado na região, e sobre isso eu converso com Luiz Fernando Furlan, ex-ministro da Indústria, Comércio Exterior, empresário e presidente do LIDE, Grupo de Líderes Empresariais. Furlan, gostaria de abrir esse bloco, então, a gente falando um pouquinho sobre a situação da indústria. Como é que o senhor analisa hoje o momento da indústria no país? Veja, a indústria no Brasil é bastante diversificada, mas ela também é bastante concentrada em algumas regiões. E no campo internacional, nós somos predominantemente um exportador de produtos de baixo valor agregado. Santos, o Porto de Santos é um exemplo. A maior movimentação aqui deve ser de soja, milho, minério e outras coisas de baixo valor agregado. O nosso desafio de brasileiros é agregar valor a esses produtos. Então, nós somos um país que é um dos maiores produtores de frutas do mundo e nós somos um exportador mínimo de frutas, por questão de qualidade, de questões sanitárias, de doenças e tudo. Falando desta região e melhorando a logística, conforme eu mencionei antes, poderia aqui ter um polo de exportação de valor agregado. Isso pode ser em muitos setores, pode ser em moda, pode ser no campo do agronegócio, né? E certamente, como eu já falei, de tecnologia. Há setores no Brasil que estão muito adiantados, estão no nível de competição internacional. O setor agrícola é assim, se você olhar papel e celulose é assim, se você olhar a área... Mesmo depois daquele evento da carne fraca, a gente já recuperou? Em grande parte. Aquilo foi um erro de percurso, né, de fazer um grande balão em cima de uma questão muito pontual. Isso já foi, em grande parte, superado. Então, nós podemos agregar valor e passar. Agregando valor, você está criando empregos aqui, está incorporando tecnologia. Nós estamos dispostos a pagar um valor alto
por um queijo parmesão italiano. A mesma coisa se for um queijo brie ou for um marron glacé, né, francês ou italiano. O Brasil tem condições de produzir tudo isso. Mesma qualidade. Eu, quando morei em Brasília, ia aos supermercados no fim de semana e aí encontrei uma fruta que acho que chama mangostim, que é uma fruta asiática. E achei por um preço muito mais barato que eu estava acostumado em São Paulo. Aí perguntei como é que custa tão barato aqui. Não, estão produzindo aqui ao redor de Brasília. Coisas que a gente nem sabe. O Brasil hoje produz kiwi, produz um monte de frutas que não são originárias do Brasil. Estou dizendo porque os orgânicos também estão ocupando espaço e valem muito mais. A indústria precisa ser reinventada. Como qualquer outro... Robótica. Outro meio, né? Outro dia, num evento com os japoneses, nós estávamos vendo que o Japão tem 20 vezes mais robôs do que o Brasil. E a maior parte dos robôs brasileiros está na indústria automotiva. Mas hoje em dia, muitas tarefas manuais, elas podem ser feitas por robôs. E o trabalho de valor agregado, que tem intelecto, esse tem que ser feito por humanos que precisam ser preparados para esse desafio. Agora, já que o senhor falou nessa indústria automotiva, a gente teve o fechamento da Ford em São Bernardo. E a gente não tem como negar que o país está passando ainda, né? Está no finalzinho, se Deus quiser, mas a gente passou por uma crise muito forte que afetou também o setor industrial. Como é que o senhor vê esse fechamento da Ford em São Bernardo? Será que a indústria já está se reerguendo? Tem um novo fôlego agora, até com essa questão da reforma da Previdência? Como é que está nesse setor essa situação? A fábrica da Ford é uma das mais antigas, né? Eu até arriscaria que essa era a Ford Willys, né? Que antigamente nós tínhamos Jeep Willys e a perua Kombi, bem lá atrás, e com o Fusca depois, falando fim dos anos 50. Então, fábricas fecham e abrem, porque elas abrem um novo modelo. Se você olhar, e eu visitei muitas indústrias automotivas no Brasil, a mais avançada há 15 anos atrás era a Ford da Bahia, que tinha maior automação, né? Então, abrem e fecham. Agora, ao mesmo tempo, tem marcas que nem existiam no Brasil há 10 anos e que hoje estão tendo a preferência do público, marcas novas, coreanas, chinesas e outras. Então, vai haver uma reciclagem. E isso não me assusta, não. Mas será que o Estado de São Paulo, como um todo, é atrativo para a instalação dessas empresas? O Estado de São Paulo é muito atraente porque ele tem o maior número de consumidores de renda média do Brasil e renda alta. Então, onde estão os consumidores, as indústrias se localizam para aproveitar do mercado. Ao mesmo tempo, a visão do governo atual é de encontrar caminhos que tornem a indústria paulista mais competitiva. Isso tem a ver com a tributação, por exemplo, a redução do imposto sobre o querosene de aviação trouxe mais voos para São Paulo. Significa mais riqueza, mais gente que vem. Então, tem medidas de política industrial, entre aspas, que podem trazer benefícios para São Paulo e para a região. Região que o senhor fala, a Baixada Santista. Que eu não gosto da palavra baixada, porque ela lembra baixaria, coisa assim. Litoral paulista. Litoral paulista. Aqui é o litoral paulista. Costa da Mata Atlântica. Os outros falam do litoral norte, não é? Aqui é o litoral. E tem o litoral sul. Aqui é o verdadeiro litoral paulista. Então, Santos tem que acordar. Né? Em inglês se chama wake up. Tem que acordar para os empregos do futuro. Uma grande parte dos empregos do futuro vai estar na área de lazer, porque as pessoas vão ter mais tempo para cuidar de si próprias. E aqui, esta região, que está pertinho da capital, ela pode oferecer inúmeras atrações para que as pessoas venham durante o ano inteiro. Espero que vocês tenham compreendido e, se alguém discordar, por favor, mande para a Roberta.
Mas não briguem comigo. A gente vai para um rápido intervalo e no próximo bloco a gente fala um pouquinho mais sobre política externa. Nós voltamos já já. O ND está de volta, o nosso assunto de hoje é política e eu converso com o ministro Luiz Fernando Furlan, ex-ministro da Indústria, Comércio Exterior, empresário e presidente do LIDE, Grupo de Líderes Empresariais. Furlan, a gente está falando sobre a questão da indústria na região e o senhor mencionou no bloco anterior as oportunidades no setor de lazer, que eu acho que tem muito a ver com a nossa região, né, por conta da questão do turismo. O senhor acha que a educação e a formação desses jovens hoje também precisa mudar para acompanhar esse novo cenário? Certamente. Há anos atrás, conversando com o novo presidente do México, naquela época, ele me disse que muita gente ria dele porque ele deu uma ênfase de fazer cursos de jardinagem para os jovens. E ele falou, muitos desses vão migrar para os Estados Unidos e lá eles vão chegar com uma profissão que tem demanda. Então, Santos deveria, e a região, dar uma pesquisada, há dados disponíveis, onde é que está a demanda de gente qualificada. Há um número muito grande de brasileiros desempregados que não são qualificados para as oportunidades de emprego que existem hoje. Eu conheço várias empresas que estão contratando e que têm dificuldade de achar pessoas qualificadas para o cargo. Então, juntar a oferta com a demanda seria uma coisa muito inteligente. Diz, onde é que há demanda de profissionais? E vamos procurar preparar as pessoas, seja nas FATECs, nos cursos médios, seja nas universidades. Ao invés de estar preparando gente, como preparava 100 anos atrás, você acha que um médico... O mundo evoluiu, não dá para a escola ficar igual. Olha, né? eu tenho visto operações robotizadas à distância, operações complexas, onde o médico está num país e ele está operando no outro país. A produtividade dele, ao invés de ele fazer uma operação de 4 horas numa manhã, ele faz 4, porque os assistentes fazem o básico, que é abrir, preparar, depois fechar. Não é? Então, esse tipo de coisa, não dá para a gente pensar que só acontece no exterior. Isso está acontecendo aqui, agora. Essa semana eu tive uma reunião com uma empresa que está fazendo testes genéticos. Que, pegando a sua saliva, eles analisam e te dão as suas condições de saúde e a propensão para um leque de doenças que poderão vir a acontecer. Se você sabe de antemão que daqui 5 ou 10 anos você pode ter uma doença, pode tomar providências Sim. agora, né? Esse teste vai ser muito barateado. Ele hoje custa, acho que R$800, porque está começando a empresa. Mas ele vai cair para 400 e para menos. E provavelmente vai estar no SUS, porque com isso nós também vamos aliviar a estrutura de saúde. Sim, a prevenção, né? A gente muito mais fala, barata. a gente fala da estrutura de saúde, mas ela é uma estrutura da doença. Uhum. Porque só vão os doentes ali. Né? Hoje, aquele computador Watson da IBM, que é o maior computador do mundo, ele analisa testes, fez uma parceria com um grande laboratório de análise aqui de São Paulo, onde ele dá diagnósticos que em 70% dos casos estão acertados e que vai uma orientação para o médico, diz, olha, o computador, o sistema diz que provavelmente a pessoa que fez esses exames tem isso, isso ou aquilo. Isso encurta o trabalho do médico, ele já vai, ao invés de ele começar de uma gama de possibilidades, ele já testa as 3. Fica mais assertivo, né? E hoje tem o chamado home office, né? Então, muitas pessoas trabalham em casa, você está conectado o tempo inteiro. A gente está falando disso até por conta teve a reforma trabalhista, mas o modo da estrutura de trabalho está mudando também, né, Furlan? E esse é o grande ponto para que haja esse crescimento na indústria, no comércio. Nós tínhamos uma legislação trabalhista que foi copiada da legislação da Carta de Lavoro de Mussolini na Itália dos anos 40.
Ora, os empregos hoje não tem nada a ver com os dos anos 40. E na Itália já se modernizou há muito tempo. E aqui foi modernizada no ano passado. Essa questão da Previdência, todo mundo está ficando velho, mais velho. Né? O senhor acha que essa questão da Previdência, essa reforma, passando agora do jeito que ela já passou na Câmara, agora está indo para o Senado, a chance de melhorar realmente, efetivamente, a economia? Não. No curto prazo, não, porque o impacto da reforma da Previdência não é imediato. Ela vai ter uma transição para as pessoas que estão entrando agora no trabalho e tudo. Outros para trás têm direito garantido até para uma transição. Mas ela é um passaporte. Sem fazer a reforma da Previdência, as outras ficaram travadas. No momento que abre a reforma da Previdência, vai vir a tributária, vai vir a reforma da burocracia, vai ter privatização, vai ter uma série de medidas que este governo, que tem os seus percalços, né, tem gente competente fazendo. Eu sou muito otimista em relação ao Brasil e acho que a nós, empresários, compete colocar pressão e ajudar quem está fazendo o Brasil do futuro e não ficar olhando para o passado. Para a gente finalizar aqui, o senhor foi ministro do governo Lula. O senhor acha e acredita nesse governo Bolsonaro? Eu acredito. Lula, quando me convidou, sabia que eu não tinha votado nele. E falou para mim, eu preciso de um empresário que conheça a indústria, conheça o comércio e que conheça a área internacional. Por isso que eu estou te chamando aqui. Eu era presidente da Sadia, renunciei ao meu cargo, me aposentei, que já tinha mais de 35 anos de trabalho, e fui dedicar 4 anos da minha vida em Brasília para melhorar o Brasil. Eu acho que tem gente hoje lá em Brasília que está fazendo o mesmo, conheço vários deles. E acredito que com apoio nosso vai mudar muita coisa e vai mudar para melhor. Ok, Forlan, muito obrigada pelas suas informações, sucesso para o senhor. Um abraço. Muito obrigado. Muito obrigada. O ND fica por aqui. Uma ótima noite para você. Fica agora com o Jornal da Band. A gente se vê. Até mais.